Deus liberta o seu povo de toda opressão. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos meditando a vida de Moisés no deserto. Nós sabemos que no deserto se busca o essencial. Mesmo quando o deserto é árido, o homem é provado e tentado ali. O homem trava uma luta não só contra Satanás, mas uma luta contra si mesmo, contra a sua própria vontade. Assim, antes de lutar para buscar a sobrevivência física, nós, na areia do deserto, buscamos a sobrevivência interior. O equilíbrio interior para não cair no desespero e na depressão. Um limiar tão grande que nos dá medo. Que a dor do sofrimento e o vazio do deserto pode nos levar. Como é dura a luta no deserto. É balancear tudo, é viver no limiar e muitas vezes no limite humano para não explodir ou não cometer nenhuma loucura. Se segurando a cada momento, respirando fundo e recomeçando, buscando forças em Deus. O deserto é a voz de Deus, nos ensinam a renunciar a tantas coisas desnecessárias no caminho. Nos ensinam também a enfrentar aquele problema, aquele boi bravo que deve ser segurado pelo chifre sem deixá-lo escapar, buscando uma resposta de Deus. No deserto, a vida se reduz ao essencial. O corpo aprende a viver apenas com aquilo que o nutre, sem superficialidades, sem o que é secundário, que dá prazer. No deserto, o espírito se eleva e torna aberto para as novidades de Deus, para receber e acolher, para se distanciar de tudo o que escraviza e buscar apenas o essencial, sem fugas. No deserto aprendemos a viver com a dor interior da saudade da pessoa que amamos e partiu da nossa vida, do vazio que há em nosso coração, com o desejo de sermos amados e não temos ninguém para nos dar um abraço, um carinho. Aprendemos no deserto a viver a dor física, sem ter ninguém para se lamentar. Aprendemos a viver a solidão de nos doar para muitos e não ter ninguém que se doa totalmente para nós. Aprendemos a viver com a doença e termos a vida indo embora. No deserto, aprendemos a sofrer, aprendemos a viver sem consolações. Aprendemos a viver o vazio. Embora para nós a consolação seria apenas um ato de amor, de carinho, de compreensão. No deserto aprendemos a viver com tudo isto. E diante do mais, um pequeno gesto de carinho e de amor nos faz valorizar a vida, as pessoas, e aprendemos a encontrar no deserto o amor em tudo, mesmo onde ele não existe. O deserto, como já dissemos, é um lugar de fuga, de solidão, onde o homem encontra consigo mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem justificativas, para encontrar com Deus. No deserto, o homem se vê como ele é. E Deus permite que Moisés, como nós vimos, fugisse do deserto, fugisse ao deserto do Egito, para poder ser encontrado. Antes de ser encontrado por Deus, ser encontrado por si mesmo. Porque o deserto forja a alma, a forja na dor, na solidão, no sofrimento, no silêncio essencial, deixando-a navegar muitas vezes nas trevas para poder encontrar a luz de Cristo, para que Cristo a encontre. Assim acontece com Moisés.
ele encontra a luz, a sua missão, porque encontrou a si mesmo antes de ser encontrado por Deus. E o segredo é esse: deixar-se encontrar por si mesmo, sem medo, para deixar-se encontrar por Deus no deserto. Deus não quer a fuga, mas Ele permite. Deus quer a verdade. Com certeza, naqueles 40 anos de deserto, onde Moisés pastoreava o gado, por mais que ele dissesse: o meu passado está enterrado nas areias do Egito, não estava. Deus queria desenterrar o passado de Moisés para poder libertá-lo interiormente do que escravizava o seu coração. Ele fazia mal. Deus não queria que Moisés abandonasse o seu passado, mas que vivesse tranquilamente com ele, olhando para trás, pois aquele passado fazia parte de sua vida e de suas experiências, como o nosso passado. Deus queria também que Moisés olhasse para o projeto de Deus na sua vida. Mas Moisés queria enterrar o seu passado, não queria reconhecê-lo em sua vida, como parte de sua vida. Enquanto para Deus era fundamental que Moisés voltasse àquela dor, aquelas feridas e pudesse olhar a sua vida sem dor. Feridas abertas que estavam como uma pedra em cima, com a inscrição: nisso eu não mexo mais. Mas Deus queria que Moisés ali mexesse, como quer que nós mexamos nas pedras que colocamos sobre as nossas feridas, para curá-las, para que elas cicatrizem de verdade e não sangrem mais. Deus queria que Moisés visse a sua vida de um modo total e não só em parte. Deus queria que Moisés visse o seu passado, mas o seu passado que estava distante e estava muito próximo do presente. E por mais que ele fizesse força, era impossível esquecê-lo, pois fazia parte daquilo que ele era diante de si e diante de Deus. Deus queria que Moisés olhasse tudo com naturalidade. Deus queria que Moisés se reconciliasse consigo mesmo. Com certeza, no deserto, Moisés sentiu seu balançar, não só pelas dores interiores de forjar ele mesmo a sua nova vida, anulando parte dela como se nada tivesse acontecido. Mas no deserto, ele sofre a dor de saber que ele era o que deixou para trás a sua vida. Ele sentia saudade da sua vida que levava no palácio real, mas ele sentia saudade, sim, do homem que ele era. Aos poucos ele sabia que algo estava deixando para trás, mal resolvido. E desta fuga de si mesmo, Deus transforma tudo em algo necessário para forjar um novo caráter, para amadurecer um novo homem, agora na dor e não mais no entusiasmo juvenil. E neste momento ideal, Deus entra na vida de Moisés, pois havia agora Moisés aprendido a lutar contra a pior dor, a luta contra si mesmo, contra o seu passado, contra o presente, em busca e pela vontade de Deus na sua vida, da sua própria verdade. E nós somos convidados, irmãos e irmãs, a entrar no deserto e fazer essa experiência. A experiência de Deus em nós, na luta, no sofrimento e na dor, para descobrir o amadurecimento interior no nosso coração, entrando em nós. E hoje, mais do que nunca, isso se torna necessário e urgente para vivermos reconciliados, sobretudo com a nossa vida. Nós vemos muitas vezes em um mundo agitado, cheio de problemas e preocupações,
e somos chamados a voltar ao nosso passado e ali enfrentar todas as nossas dores e sofrimentos que foram deixados para trás. Deus deixa Moisés fazer essa experiência de deserto dura para agora prepará-lo para uma nova etapa na sua vida. O Senhor quer agora guiar Moisés para que Moisés não se guie mais pelos seus medos e pelos seus desejos. Passado alguns anos deste terrível deserto, do abandono de Deus, abandono de seu passado e na segurança do seu momento presente, Moisés, que fazia parte do clã de Jetro, fica sabendo que o faraó Ramsés II havia morrido e o sucede um outro imperador, que era mais cruel, decidido a fazer o mal, e continuava a cumprir as metas de Ramsés e oprimir o povo de Israel. E Moisés não se importa com isso, pois tinha certeza interior que o mal não chegaria até ele e que sua vida estava agora somente em Madiã. E Moisés, neste ponto, já havia deixado o Egito de lado, embora o Egito estivesse presente na sua consciência e no seu coração. Sua vida agora era feita de um mesmo cotidiano, mesmos horários, mesmos afazeres, mas tudo isso estava na pedagogia de Deus, para ensinar Moisés a confiar mais nele, pois como um pastor de gado, agora ele havia aprendido a esperar a chuva para o crescimento da erva, aprendeu a buscar novos pastos, aprendeu a interpretar os sinais da natureza que não conhecia, aprendeu a olhar e ver o lado que vem a tempestade na areia. Deus ensinou no deserto Moisés muitas coisas que ele não conhecia, até uma linguagem espiritual para poder interpretar a sua nova vida, a sua própria vida. É interessante notar que Deus ensinou Moisés a obedecer e a se submeter até nas leis da natureza, para depois dar o primeiro passo em direção ao mistério que se cumpre quando ele se libertar de si mesmo e da presunção da sua própria suficiência, de ter a vida e o controle dela em suas mãos. Acolhendo no mesmo abraço o limite de si mesmo, aprendido no deserto para poder ir além de si mesmo, guiado agora pelas mãos de Deus. Moisés, até este ponto, que passou 40 anos de deserto, de pastoreio, de vida nova, em um dia comum, enquanto conduzia o rebanho próximo de Sinaí, ao sul, eis que Moisés vê uma sarça, um espinheiro pegando fogo, e não queimava. Um fogo que ardia continuamente. Moisés treme e vai ao seu encontro pensando, vou me aproximar. E como esta árvore queima e não se desintegra, ele pensava, como isto pode acontecer? E ali acontece o grande sinal de Deus. Moisés então não percebe que era tocado naquele momento por algo sobrenatural, por um espetáculo vindo das próprias mãos de Deus, que nada mais era como uma isca de Deus para falar com ele, para dar-lhe a missão, para resgatá-lo do seu deserto fatigoso. E no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, vemos Moisés se aproxima de uma sarça em fogo e escuta a voz, Moisés, Moisés. Era a mesma voz que havia chamado Abraão. E como Abraão, Moisés responde, eis-me aqui. E a voz lhe dizia, não se aproximes, tire antes as sandálias, pois onde pisas é uma terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Eu observei a condição de meu povo no Egito e decidi libertá-los e dar-lhes a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó.
Por isso volta ao Egito e fazes Israel sair de lá. Eu estarei contigo, não temas. Que paulada recebe Moisés. Ele que corria de seu passado, que era medroso, achava que nunca mais ia mexer naquela casa de abelhas, que era o Egito, é chamado pelo Senhor a colocar a mão no enxame do Egito. Deus quer que Moisés volte, em nome de Deus, ao seu passado. Em nome de Deus, no seu Egito. E após aquele homem ser chamado pelo nome, ele escuta as palavras: tire as sandálias, pois a terra onde pisas é uma terra santa. Moisés é chamado pelo Senhor pelo nome: Moisés, Moisés. Deus o chama pelo nome para voltar. Tire as sandálias, pois a terra onde pisas é santa. Mas agora tu és chamado a voltar na sua ira, na sua violência, mas voltar em Deus é o chamado de Deus a Moisés. Tire as sandálias. O que isso quer dizer? Tirar as sandálias no mundo bíblico quer dizer que Deus chama Moisés não mais na sua própria vontade. Deus quer dizer, quer saber a minha vontade sobre a tua vida? É isso que Deus quer dizer a Moisés. Quer saber o que eu quero contigo? Então, tire as sandálias. Ou seja, as sandálias eram para o pastor a segurança, o que o protegia dos animais, dos espinhos, do calor da areia. Era o que dava segurança ao pastor, o que o protegia. Moisés, você quer saber o que eu quero para você? Tire as sandálias. Deus quer dizer a Moisés, com esse tirar as sandálias: Moisés, quer saber agora o sentido da tua vida? Então se despoja da sua segurança. Deus quer a segurança de Moisés, para que Deus possa ser a segurança de Moisés. Todas as vezes que nós temos a nossa segurança, a nossa poupança, nas coisas, nas pessoas, Deus não consegue falar e não nos dá uma missão, pois estamos apegados, estamos seguros. Só depois que Moisés tira as sandálias, sinal de humildade e despojamento de si mesmo, é que Deus diz para Moisés a sua missão. Deus se apresenta dizendo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que diz que viu o sofrimento de seu povo. Deus sempre vê o sofrimento do oprimido. Ele quebra a vara do opressor e neste ponto Ele dá uma nova vida. Resgata a missão de Moisés, dizendo para ele voltar ao Egito e libertar o seu povo. Que relação suprema e que surpresa para Moisés, que não esperava. Deus se apresenta a ele e lhe dá uma nova vida, lhe dá um mandato, pede algo a ele que lhe parecia impossível. Pede para ele voltar para o Egito, para o seu passado, enfrentar os seus medos, enfrentar o homem mais potente, mais terrível de toda a época, que era o faraó. Mas agora enfrentá-lo em nome do Senhor, e não mais sozinho. Resolver aquilo que ele deixou para trás. Deus não quer nenhuma pendência na vida de Moisés. Ele o quer livre, para segui-lo, curado das suas dores e seus sentimentos. Deus quer que Moisés volte e se liberte daquele passado que o escravizava e se torne livre para libertar o seu povo. Mas primeiro, Deus quer libertar Moisés, para então ele libertar depois o seu povo. Deus quer que Moisés seja curado, para então depois curar o seu povo. E nesse momento eu tomo a liberdade de te fazer uma pergunta. Qual é o passado que você deve voltar? Qual é o Egito que você deve voltar? Qual é o faraó que você carrega contigo e que você deve enfrentar? Moisés faz a pergunta: mas quem sou eu para enfrentar o faraó?
para libertar o povo? Eles perguntarão, mas quem te enviou? E o que eu responderei quando me perguntarem? Quando me questionarem? Moisés pergunta ao Senhor. E uma voz firme e doce naquele momento diz: Moisés, eu sou aquele que sou. Eis como responderás. Eu sou, me envia junto a vós. E assim falará aos israelitas: Yahvé, o Deus de Abraão e de Jacó, o Deus de vossos pais, que me envia junto a vós, este é o meu nome, que será chamado de geração em geração. Não tenhas medo. Deus afirma que Moisés está indo em nome de Deus e que é Deus que o envia. A interpretação teológica disso, do próprio nome de Deus, Yahvé, é aquele serei o que serei, ou seja, eu sou aquele que sou, eu estou contigo. Eu estou contigo, Moisés, não tenhas medo, não fujas. Eu sou aquele que perpassa o passado, o presente e o futuro, aquele que é o eterno. Eu sou o dono da história, de toda a história, da tua história de vida e da história de vida deste povo. Entenda bem, Moisés, eu preparo todo o finito e todo o infinito, eu sou Yahvé, o Deus, a libertação, a chave para a libertação, a ação de graças deste povo e toda a humanidade, eu sou o Todo-Poderoso. A garantia da fidelidade e do amor neste povo. Deus, revelando o seu nome a Moisés, revela a sua potência de amor, a sua libertação, a sua presença na vida de Moisés, que não o desamparará na presença do faraó, que é o homem mais poderoso naquela época e potente. Pois se o faraó era potente, Deus é onipotente. Deus é mais potente que o faraó. E Deus curvará e dobrará o faraó para a libertação deste povo, revelando este nome. Deus se define como aquele que é, aquele que estará sempre contigo, ou melhor, aquele que não te desampara nunca, mesmo diante do opressor. Assim Deus quer dizer, tu me conhecerás, tu conhecerás quem eu sou pela obra que eu te farei, Moisés, pela libertação que eu darei a ti e a este povo, que é uma libertação de amor no meu nome. Deus se apresenta a Moisés, revelando o seu projeto de salvação. Eu sou aquele que te salva, Moisés, aquele que salva o povo. Deus dá a Moisés a sua missão de libertação, que é a própria missão de Deus. E Deus confia em Moisés para que, sendo ele o libertador, Moisés possa ser instrumento de libertação para aquele povo, para que aquele povo conheça o amor libertador de Deus da opressão por meio de Moisés. E desse momento em diante, Deus se mostra a Moisés de um modo diferente, como um Deus libertador, um Deus de amor, um Deus que está presente na vida de seu povo e que fala pela boca de um homem, Moisés, para libertar e não para oprimir, para não bater e machucar o povo, mas para dar amor e tirar este povo da escravidão. Deus assegura a Moisés, eu estarei contigo. E esta é uma enorme graça. Caminhar na presença de Deus é caminhar com o próprio Deus. É saber que Deus está à frente, abrindo o caminho daqueles oprimidos, que não tem nada o que fazer diante do opressor que está com a vara na mão e o poder na mão. Em uma leitura espiritual, nós podemos entender que Deus pede agora para Moisés voltar ao seu passado, enfrentar os seus medos, os seus fantasmas, com a presença curadora de Yahvé, do Senhor na sua vida. E Moisés não coloca resistência, até tenta, mas vê que é inútil. Ele até diz que não sabia falar, mas Deus diz, vai Moisés que eu falarei por ti. Então Moisés vai, conduzido por Deus, libertando-se primeiro
para que Deus possa fazer dele o que Deus quer. Assim Moisés também sai da escravidão. Que nós possamos também sair de tudo que nos escraviza, em nome de Deus, que caminha e combate a nosso favor. Que nós possamos também tirar as nossas sandálias diante do Senhor, as nossas seguranças, para que seja o Senhor a nossa segurança. Veja qual é a tua sandália, meu irmão e minha irmã, e tire. É interessante notar que, como Moisés, todos nós temos um momento na vida que Deus nos joga uma isca para nos pescar, para nos aproximar dele e sentir a sua presença concreta, seu companheirismo, seu impacto em nossa vida, seu agir. Cabe a nós deixar ser fisgados por ele, pois só assim iniciaremos o caminho que nos tirará do deserto e teremos respondidas as nossas perguntas à luz em nossas escuridões da alma, dos problemas e das angústias. Assim como o povo do Egito, que aguardava anos pela libertação, nós perguntamos a Deus, por que não nos liberta? Por que, da mesma forma que Ele está preparando Moisés, Ele está preparando a nós, a nossa libertação agora também. Deus também tem um plano traçado para nós, com a nossa missão, um plano de felicidade. Mas para esse se concretizar, temos que ter fé, estarmos abertos para Deus, nos deixar fisgar por Deus, aceitar seu plano. A nossa resposta a esta história de Moisés é esta. É a resposta que Deus nos dá e nos faz a pergunta: queres ser livre? Então não fuja do seu passado. Não deixe nada para trás, mágoas, medos, dores. Enfrente, lute, realize, viva. Moisés deixou ser conduzido, libertado, deu a cara a tapa, foi enfrentar o seu faraó e cumprir a missão que Deus queria dele. E vos pergunto, meu irmão, tu serás capaz de voltar ao teu Egito, enfrentar o teu faraó, confiando em Deus que libertará a tua escravidão e te dará vida? Tu serás capaz de despojar as tuas sandálias? Pois Deus faz aliança conosco. E à medida que nos deixamos libertar da nossa escravidão pessoal, Deus faz aliança. O homem escravo não encontra a felicidade e não consegue servir a Deus. O que você hoje escolhe? Voltar ao seu passado e ser curado de seus medos, enfrentando seus fantasmas, ou viver com o jargão, do mesmo jeito que era, será? Deus quer entrar e mudar o seu coração e curá-lo. Senhor Jesus, neste momento em que Tu me chamas para voltar ao Egito, onde fui escravo, onde fui oprimido, onde fui injustiçado, onde deixei tantas dores, tantos problemas mal resolvidos para trás, quero Te dizer que tenho medo de lá voltar. Tenho medo de enfrentar o meu faraó, mas quero sim, contando hoje com a Tua graça, me despojar, tirar minhas sandálias diante de Ti e Te entregar as minhas seguranças humanas, para que somente Tu seja a minha segurança, para que contigo eu possa enfrentar o meu passado sem medo, sem fugir dele. Te apresento agora, Jesus, o meu coração, que está com esta chaga, que ainda sangra, e que eu coloquei uma pedra em cima, dizendo, nesta situação da minha vida, que me fez tanto sofrer, eu nunca mais quero mexer. Senhor Jesus, quero agora contigo voltar a esta situação de dor e de sofrimento. E se Tu queres, quero ir ao encontro dessas pessoas que fui ferido ou que feri, para poder me reconciliar, para poder ter a paz no coração e um dia partir em paz. Sei, Senhor Jesus, que diante delas não devo me justificar, mas acolher delas também
o que elas têm para me dizer e dar o perdão que liberta e as liberta para uma nova vida. Senhor Jesus, quero voltar ao meu passado para não ter pendências, pois sei que enquanto tiver algo mal resolvido dentro de mim, na minha vida, enquanto tiver alguém que precisa do meu perdão, sou eu que não partirei em paz, sou eu que estarei preso e ligado e não terei a paz do coração. Senhor, ajuda-me a voltar no meu passado e voltar nas cenas de dor, sofrimento, agora guiados por Ti, que entre em cada uma delas dando o Teu amor, modificando cada uma delas e me dando a paz. E neste momento, irmãos, oremos com amor e confiança, oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, pedindo a cura do nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e vos dê a libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permanecemos na paz e que o Senhor nos abençoe. Vos quero bem, um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.